tudo bem com você? Nós estamos aqui em mais um pequeno devocional, uma pequena mensagem para você. E hoje eu quero falar sobre um tema também bastante interessante. É vencendo os desejos que não me trazem crescimento. Isso mesmo. Existem desejos na nossa vida que não nos trazem crescimento. Outros, com certeza, vão trazer muito conhecimento para nós e crescimento. Porém, existem desejos que não nos trazem crescimento. E eu quero trazer uma breve mensagem para a edificação da sua vida, para o fortalecimento da sua fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Paulo, escrevendo essa epístola à igreja que estava na Galácia, com certeza ele teve as suas experiências também, dessa luta que havia entre a carne, os desejos da carne, e o Espírito Santo que habitava em sua vida. E Paulo então ele traz esta declaração para nós, porque na verdade, amado, a liberdade ela não é adquirida com a satisfação dos nossos desejos. Não, a liberdade ela não é adquirida com a satisfação dos nossos desejos, mas pelo controle do desejo. A nossa liberdade está quando nós conseguimos controlar os nossos desejos. Desejo é diferente de propósito. Quem tem propósito domina os seus desejos. Quem não tem propósito é dominado pelos desejos. Isso é verdade. Mas você pode perguntar, pastor, e as tentações? Como que eu lido com as tentações? Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Tentação é quando desejamos o que Deus restringiu. Porque Deus ele conhece, ele sabe o que é o melhor para nós. Então, se ele restringe algo para a minha vida e para a sua vida, ele sabe que não vai trazer crescimento. E alguns desejos nossos que Deus restringiu, isso é tentação. Agora, pecado é quando o desejo me domina. Pecado é quando o desejo nos domina. Eu quero citar apenas o exemplo de José. Todos nós conhecemos a história de José. Ele foi tentado também. Ele foi tentado na área sexual. Mas ele tomou uma atitude muito correta. Sabe o que ele fez? Quando estava sendo tentado, ele fugiu. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando você for ser tentado, fuja. Não brinque com a tentação, porque o desejo pode te dominar. E se o desejo te dominar, isso se torna pecado. Você vai acabar consumando esse desejo do seu coração e aquilo que Deus restringiu. Então, com tentação não se brinca. Com tentação não se brinca. O nosso inimigo, ele não trabalha na inteligência, mas ele trabalha na vontade. O nosso inimigo, ele está trabalhando na nossa vontade. Ele procura mexer ou colocar situações que ele sabe que vai gerar um desejo em nós. Desejo que vai satisfazer os desejos da carne. Entendam isso. Cuidado com aquilo que você tem vontade. Cuidado com aquilo que você tem vontade. Não deixe a sua vontade roubar a sua inteligência. Não deixe a sua vontade roubar a sua inteligência. Não deixe o seu desejo gritar mais alto do que o propósito. Não deixe o seu desejo gritar mais alto do que o seu propósito. Não deixe o seu desejo gritar mais alto do que a palavra de Deus que está na sua vida. Lembre
lembre-se do que aconteceu lá no Jardim do Éden. O desejo foi mais forte do que o propósito. Na vida de Eva, na vida de Adão, o desejo que eles sentiram para satisfazerem os desejos da sua carne, de suas carnes, foi mais forte do que o propósito que Deus tinha para a vida deles. Então, eu quero trazer para você algumas recomendações. Primeiro, essa carne, ela não se converte. Isso mesmo, a nossa carne, ela não se converte. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 13, versículo 14, ele diz o seguinte: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amado, a gente sabe que a salvação é de graça, mas pelo fato da salvação ser de graça, isso não nos dá o direito de fazer o que a gente quiser com os desejos da nossa carne, de forma alguma. Nós não podemos ser dominados pelos desejos da nossa carne. Enquanto você estiver aqui na terra, e essa terra sendo dominada pelo pecado, você precisará de lutar contra essa vontade da carne. A carne, ela não se converte, ela quer sempre pecar. A carne, ela não se converte, ela quer sempre pecar. A Bíblia fala sobre a concupiscência da carne. Veja o que João escreve em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 e 17. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele fala sobre a cobiça, que é a mesma coisa de concupiscência. Cobiça é um desejo desenfreado. E João ele fala: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, querido, vença a tentação. Vença a tentação. Guarde bem, a carne não se converte. Segundo, ande no Espírito. Nós temos várias referências na Bíblia, principalmente Paulo falando sobre o andar no Espírito. A gente sabe que no coração do homem há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E é justamente aí, porque quando o vazio permanece, aí há a vontade de fazer os desejos da carne ou de ceder aos desejos da carne. Mas quando esse vazio é preenchido por Deus, na pessoa do Espírito Santo, tudo começa a mudar na nossa vida. E Paulo ele fala: se encham do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. A Bíblia nos adverte a tomarmos cuidado. Como existe uma luta entre a carne e o Espírito, você precisa se encher do Espírito Santo para poder andar no Espírito. E ter comunhão com o Espírito Santo é caminhar com Ele, é deixar que Ele assuma o controle da sua vida. Isso é permitir que Ele assuma o controle da sua vida. Você deseja ser guiado pelo Espírito Santo para não fazer os desejos da carne? Então se encha do Espírito Santo. E por último, é impossível nós vencermos os desejos que não nos trazem crescimento sem Jesus. Não tem como nós vencermos esses desejos que não nos trazem crescimento sem Jesus. Eu preciso vencer a carne, porque a carne não se converte. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu preciso de Jesus na minha vida para vencer os desejos que não me trazem crescimento. A fé, ela resulta de atitude. A fé que salva é uma rendição a Deus. É dizer o sim na fé. Isso implica em caminhar, isso implica em seguir a Jesus. O próprio Jesus diz: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então,
Sem Jesus é impossível vencermos esses desejos que não nos trazem crescimento. Isso exige mudança de vida, porque quando nós começamos a andar com Jesus, é gerado mudança de vida, é gerado mudança de mente. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós agora começamos a caminhar juntamente com Jesus e nós somos fortalecidos. Receber Jesus, o Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador é fundamental para sermos cheios do Espírito Santo. Somente ou só aquele que teve um verdadeiro encontro com Jesus consegue andar no Espírito e dominar os desejos da carne. Concluo dizendo: é impossível vencer os desejos da carne sem o Espírito Santo. Para poder andar no Espírito, é preciso receber o Espírito. Para receber o Espírito, é preciso entregar a nossa vida para Jesus. Se você quer vencer os desejos que não te trazem crescimento, a primeira coisa que você precisa fazer então é entregar a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida de fato para Jesus, permitindo que Ele seja não somente Salvador, mas seja Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E à medida que Ele vai trabalhando em nós, nós vamos nos enchendo dEle. Aí eu consigo entender, eu consigo me fortalecer, porque o Espírito Santo que habita em mim me fortalece para vencer os desejos da carne. Então, vença os desejos da carne para que você possa crescer. Deus te abençoe.